Nem sempre a vida vai nos privar de passarmos por circunstâncias que acabam revelando a nossa fragilidade, a nossa pequenez, a nossa insuficiência diante de alguns obstáculos. E tá tudo bem quando nós enfrentamos algumas circunstâncias que elas como que colocam um telão diante de nós, mostrando que nós não temos tanta força como achamos que temos, que nós não temos tanto tempo como achávamos que teríamos. Quantas circunstâncias nós enfrentamos e essas circunstâncias acabam todos os dias revelando para nós que a gente não tem tanto tempo como a gente acha que tem. Quantas das vezes, diante de um velório, nós descobrimos que não temos tanto tempo como achávamos que teríamos. Quantos abraços, beijos, flores nós deixamos para amanhã. Porém, diante de um velório, nós descobrimos que nós não temos o controle sobre o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus, ele não pertence a nós. Ou seja, todos os dias nós vivemos cenários que estão de alguma maneira revelando uma realidade para nós. Qual realidade? Talvez você aí pode perguntar. A realidade de que não somos tão fortes como achávamos que seríamos, talvez diante de uma enfermidade, talvez diante de um familiar acometido por câncer ou por uma outra adversidade na área da saúde, nós nos vemos tão frágeis, nós nos vemos tão impotentes diante daquelas circunstâncias e aí descobrimos que nós não temos tanta força como achávamos que teríamos. Quando perdemos alguém, sabe? Quando temos que recomeçar e aí nós olhamos para dentro de nós e nós descobrimos que dentro de nós não há tanta força como as pessoas acham que de alguma maneira tem. Eu digo que está tudo bem, porque na verdade estas circunstâncias elas só mostram o quão rapidamente, o quão ferozmente nós temos que depender de Deus e buscar a Deus, o quão rapidamente nós precisamos absorver o máximo as lições, os aprendizados que esses cenários traz para nós. Nós temos que, como o apóstolo Paulo diz, encurtar as distâncias e aproveitar ao máximo cada oportunidade. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos remir o tempo e aproveitar ao máximo cada oportunidade que temos. Sabe, as circunstâncias que nós enfrentamos, de alguma maneira, elas estão nos dizendo todos os dias, aproveite o máximo a vida, aproveite o máximo o agora, porque o amanhã é incerto, não pertence a você. Abrace, ame, beije agora, valorize agora, porque o amanhã pertence a Deus. E quantas das vezes nós estamos deixando para amanhã, procrastinando aquilo que nós poderíamos fazer hoje, achando que temos o controle do tempo, da vida, e aí alguns momentos, e aí algumas estações vêm até nós e colocam um telão diante de nós e revelam: Natanael, você não tem tanto tempo, fulano, você não tem tanto tempo, fulano, você não controla a vida, fulano, ainda que você tenha dinheiro ou não tenha dinheiro, há circunstâncias que se Deus não fizer, o homem, a medicina, os medicamentos não fazem. Ou seja, nós sempre estamos diante de circunstâncias que estão dizendo alguma coisa, estão revelando alguma coisa, mas nós às vezes nos movemos como homens e mulheres surdos, mudos, cegos, que não querem enxergar, não querem compreender que nós não passamos de um graveto nessa terra, nós dependemos todos os dias da graça, do favor de Deus. E eu quero, por meio desse vídeo, mostrar para você e tentar trazer ao seu coração que nós precisamos despertar, acordar o mais rápido possível, porque o tempo está passando, o tic-tac dos céus está passando e nós corremos o risco de estar deixando para amanhã aquilo que deveríamos estar fazendo hoje. Nós estamos talvez deixando para amanhã buscar a Deus, sendo que nós podemos buscar hoje. E aí a palavra de Deus declara: buscai ao Senhor enquanto você pode achá-lo.
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então eu descubro que nem sempre a vida vai me privar de passar por circunstâncias que acabam revelando a minha fragilidade, a minha pequenez, a minha insuficiência, porque na verdade estas circunstâncias são como um agente de Deus para mostrar que eu e você dependemos da graça dele, que eu e você podemos absorver e tirar lições dos desertos, das tragédias. Eu e você podemos crescer, eu e você podemos ser resilientes, eu e você podemos ressignificar a nossa história. Por isso o desejo de Deus é de alguma maneira mudar a maneira com que você enxerga a vida, mudar a maneira como você enxerga as circunstâncias, porque a vida depende de como nós a enxergamos. Querido, se os seus olhos forem bons, o seu corpo viverá luz, o seu corpo terá luz, mas se os olhos forem maus, se os olhos não conseguirem adquirir a capacidade de enxergar algo de bom na vida, os seus olhos vão enxergar só morte, os seus olhos vão ver só tragédias, e a sua vida será isso, porque eu costumo dizer que você é o que você enxerga, você é aquilo que os seus olhos conseguem contemplar. E quantas pessoas só enxergam tragédias, mas não aprendem, não tiram lições com as tragédias. Então eu quero dizer para você que você e eu não temos tanto controle da vida como achávamos que teríamos, e por muitas das vezes as circunstâncias que enfrentamos está dizendo isso todos os dias. Quando perdemos um amigo, um ente querido, nós descobrimos que não temos tanta chance, nós não temos uma segunda chance, nós temos que amar agora, beijar agora, abraçar agora, porque o amanhã não pertence a nós. O Senhor Jesus, em Mateus 24, do 37 ao 44, falando a respeito da sua vinda, ele fala assim: olha, a minha segunda vinda, a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. E como era nos dias de Noé, as pessoas viviam indiferentes, as pessoas viviam as suas vidas achando que sempre teriam uma segunda chance, elas viviam a sua vida sem pensar, sabe, que o amanhã poderia não mais existir. Então elas viviam um momento apenas, se entregando ao momento, sabe. Naquela época, a maioria das pessoas viviam indiferente, e as escrituras afirmam que a vinda do nosso Senhor será como nos dias de Noé. Muitos estarão indiferentes para com Deus, indiferentes com os alertas de Deus, sabe? Eles viviam como se fossem viver para sempre, e a ênfase aqui é a indiferença. Eles viviam indiferentes. Quantos estão vivendo seus dias indiferente com o Evangelho, indiferente com aquilo que o Senhor declarou, indiferente com as promessas, indiferente com as profecias, indiferente com o próximo, com a necessidade do próximo? Querido, sabe, eles foram avisados, porém viviam como se fossem isentos de perigos, sabe? E aí, de repente, quando acontece o dilúvio, eles estão desprevenidos, fora do único lugar seguro. Eu estava lendo esse texto aqui de Mateus 24, 37 ao 44, sabe? E o Senhor começou a falar ao meu coração que nós corremos esse risco de nos tornarmos indiferentes com o Evangelho, indiferentes com Deus. Nós corremos o risco de começarmos a relativizar tudo, nós corremos o risco de começar a nos acostumarmos com tudo, a sempre termos uma desculpa, a sempre termos um argumento para justificar a nossa negligência, o nosso erro. Nós sempre temos alguém para colocar a culpa, sabe? Mas eu creio que o Espírito Santo quer falar ao seu coração: você não tem tanto tempo como você acha que tem, você não tem tanta força como você acha que tem, então não brinque com aquilo que é a sua fraqueza. Na verdade, uma vez ouvi uma frase, nunca esqueci: nunca se ponha diante da sua fraqueza até que você tenha condições de dizer não, até que você tenha condições de renunciá-la. Não brinque com fogo, porque você pode se queimar. Mas quantas pessoas estão brincando, elas estão indiferentes com o perigo, indiferentes com o pecado, indiferentes com os alertas de Deus, indiferentes com a igreja, indiferentes com o compromisso com o Senhor, achando que sempre terão amanhã. Não, essa passagem mostra que eles não tinham controle do amanhã, eles viviam achando que tinham, mas não tinham controle. Deus traz uma palavra ao seu coração: você não tem o controle da vida,
você não tem o controle do tempo, você não controla tudo, você não é tão forte como você acha que você é, e algumas circunstâncias estão mostrando isso, mostrando que nós dependemos de Deus e precisamos nos aproximar de Deus, ter tempo para Deus, nos achegarmos a Deus, porque sem Ele nós não iremos conseguir. Sem Ele nós corremos o risco de nos auto-enganarmos e irmos de pior, irmos de tragédia em tragédia, de abismo para um outro abismo. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, que você não esteja indo de abismo atrás de abismo, que os seus olhos se abram, que você possa discernir em nome de Jesus o tempo que você está inserido, a brevidade dele, a incerteza dele, e que você possa amar, dar flores, aproveitar sua família, buscar a Deus, servir a Deus, amar o próximo, perdoar aquele talvez que você ofendeu ou foi ofendido por ele, mas que você possa fazer agora, que você não venha deixar para amanhã. Querido, o Salmo de número 90, o versículo de número 12 diz: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que possamos alcançar um coração sábio. Olha o que o salmista diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a compreender e a discernir quão curto é o tempo, quão curtos são os nossos dias, Pai, porque se nós entendermos que estamos inseridos em um contexto de brevidade, se nós entendermos, Pai, quão curto são os dias, quão breve, quão rápido são os dias, nós vamos adquirir essa sabedoria, porque quem discerne, quem compreende que não tem tanto tempo como o mundo acha que tem, ele reme, ele aproveita, ele encurta as distâncias, como diz o apóstolo Paulo. Nós precisamos remir o tempo, encurtar a distância, aproveitar ao máximo cada oportunidade. Então, quando eu olho para esse salmo, eu vejo ele trazendo ao nosso coração um alerta. Eu e você precisamos ter a capacidade, todos os dias, a capacidade de aproveitar ao máximo os dias, já que são tão poucos e tão curtos. É por isso que o salmista diz: ensina-me a contar os dias, ensina-nos a contar os dias, para que possamos alcançar um coração sábio. Eu digo sempre, um coração sábio vem de um homem e de uma mulher que consegue discernir o tempo, as estações, a brevidade da vida. Homens e mulheres que conseguem discernir a brevidade do tempo da vida. Eles caminham com sabedoria, eles aproveitam ao máximo os filhos, eles aproveitam ao máximo cada segundo de vida, sabe? Aproveite a vida, aproveite a estação que Deus te deu, aproveite a sua esposa, o seu marido hoje, sabe? Se você não pode ir para um cinema em Lavras, em Belo Horizonte, pare para assistir um filme, sabe? Faça uma pipoca, aproveite os seus filhos agora, amanhã você pode não tê-los, talvez você tenha a oportunidade de sentar e tomar um café com a sua mãe, com o seu pai. Aproveite o máximo essa oportunidade, porque amanhã o seu pai, sua mãe pode não estar mais aqui. Eu olho para esse salmo e eu vejo esse salmo trazendo um alerta ao nosso coração. Nós precisamos discernir os dias, nós precisamos discernir a brevidade dos dias, a rapidez com que eles passam, porque se nós discernirmos isso, teremos um coração sábio, teremos um coração capaz de nos impulsionar e nos levar a aproveitar cada segundo de vida, sabe? E nos desviarmos e nos desvencilharmos de todo obstáculo, de toda toxicidade, de toda coisa medíocre, pequena, que nos separa, nos distancia um do outro. Eu disse na igreja local, nesse último domingo, não tem coisa pior de quando as pessoas criam um bloqueio umas com as outras, sabe? Umas rixas, umas indiferenças, umas coisas bobas, bestas, infantis. Ah, fulano passou, não me cumprimentou, eu não quero mais olhar ele, ali a pessoa foge, a pessoa evita, a pessoa fala mal pelas costas, e aí depois aquela pessoa morre, e aí vem uma esposa, vem um filho, vem um amigo e diz: olha, fulano de tal te admirava, fulano de tal falava muito bem de você, fulano
fulano de tal te tinha por exemplo, e aí você se depara com uma realidade, você deixou de conviver com uma pessoa fantástica, você deixou de amar, de ter momentos fantásticos com aquela pessoa, porque você ficou preso a coisas tão minúsculas, a coisas bestas, a coisas egoístas. Quantas pessoas têm deixado de desfrutar momentos maravilhosos com os seus, porque elas estão presas a coisas bestas, a coisas pequenas. Quantas pessoas estão presas, sabe, a pequenos ciscos. Quantas pessoas estão presas a coisas tão bobas. É como a Bíblia diz, né? Não fale do cisco no olho do seu irmão, sendo que pode ter uma trave no seu. Mas quantas pessoas estão presas no cisco, no que é pequenininho, em algo que, sabe, o outro fez, falou, ou ela achou que o outro fez, e ela para de conversar, para de falar, ela para de se relacionar. Deus te traz uma palavra hoje. Você está inserido em uma brevidade de tempo. Você não tem o controle do tempo. Você não tem tanto tempo como você acha que tem. Então aproveite cada oportunidade que o Senhor está te dando hoje, aqui, agora, para você ligar para sua mãe, para o seu pai, para você ligar para o seu namorado, para sua namorada, para você ligar para aquele amigo e pedir perdão pela ofensa que você fez, porque amanhã ele pode estar num túmulo, ele pode estar num caixão, e você pode não ter essa oportunidade, e você pode ficar se remoendo de remorsos. Mas hoje o Espírito de Deus, creio que está falando com você, dizendo: você não passa de uma folha, de um graveto, você não é tão forte, não, você não é tão autossuficiente como você acha que é, não, em algum momento você vai precisar de alguém, em algum momento você vai estar diante de uma vulnerabilidade. Olha o que o Covid nos ensinou, querido, nós não somos nada, e às vezes há pessoas que não aprenderam com a pandemia, não aprenderam com as desgraças da sua vida, não aprenderam com os desertos. O Salmo de número 144, versículo 4, ele diz algo: o homem é como um sopro, e seus dias como sombra passageira. A vida do homem é como um sopro, e os seus dias como sombra passageira. Querido, você já deu um sopro para você ver como um sopro é? Eu uso sempre esse exemplo na igreja. E eu falo: gente, dá um sopro. O sopro tem muita intensidade no início, mas o seu fim, ele sinaliza uma fragilidade. A vida do ser humano é como um sopro. O início tem muita intensidade, o início tem muita força, mas o final não é assim. O final nem sempre é assim. Então olhe para mim, louco, olhe para mim, insensato. Você não vai ter a chance que está tendo agora, amanhã. O amanhã é incerto. Você não vai ter a força que você tem hoje no amanhã. Faça agora, construa agora, corra agora, viva agora, celebre agora, dance agora na presença de Deus, caminhe agora, aproveite, visite os familiares agora, visite o seu irmão, sua mãe na rua de cima, na rua de baixo, agora, porque o final, ele pode ser frágil, pode vir tragédias, pode vir um acidente, pode vir uma perca. Querido, você não tem tanta força como você acha que tem. Você não tem tanto controle da vida e do tempo como você acha que tem. E olha o que esse texto aí diz, o Salmo 144, verso 4, a parte B: os seus dias são como sombra passageira. Eu disse que na porta da igreja, sempre quando eu estaciono o carro ali, meio-dia e meio, tem uma sombra da marquise que cobre o carro. Mas quando já é 2 horas da tarde, eu tenho que pegar alguma coisa no carro, eu vou lá, sabe, aquela sombra, ela passou, sabe, o carro tá quente, o carro tá debaixo do sol. A vida do homem é como sopro, os seus dias como sombra passageira. Por que você está deixando para amanhã o que você pode fazer hoje? Sabe, dê flores hoje, ame hoje, querido, não deixa para dar flores, sabe? Quando a pessoa estiver num túmulo, não deixe para falar que você ama quando ela estiver gelada. Não, os nossos dias são como sombra passageira, passam num piscar de olhos, meu irmão, minha irmã, passam num piscar de olhos. Nós temos que discernir isso, entender isso, porque nós vamos parar de ficar com brigas bestas com a esposa, com o marido, com os filhos,
filhos, com os amigos, com os irmãos. Quantas pessoas estão com brigas bestas, brigas egoístas? Elas sabem que tem que procurar o irmão, elas sabem que tem que consertar, pedir perdão, pedir desculpa, se alinhar, mas estão presas ao orgulho, à vaidade, e aí usam argumentos, não sei o quê, e usam até textos bíblicos. Elas usam até versículos bíblicos para justificar, para dar a elas autoridade, para elas se manterem distantes, para elas de alguma maneira falarem, julgarem. Mas aí quando o amanhã revela que ela não é tão forte, sabe, cai numa cama e de repente quem vem cuidar dela é aquela pessoa que é enfermeiro. Quem vem trocar ela no hospital é aquela pessoa. Meu irmão, sabe o que essa vida descobre? Que ela perdeu tempo com coisas insignificantes. Ela perdeu tempo com coisas bestas. E o tempo não volta. Há algumas coisas que não voltam. Sabe, a palavra lançada não volta. A flecha lançada não volta. E uma delas é o tempo lançado. O tempo não volta. Não volta. Então você corre o risco de estar deixando para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque você não discerniu que você está inserido em uma brevidade de tempo, em uma incerteza do amanhã, porque ele não te pertence, ele pertence ao Senhor. Quantas pessoas deixaram para amanhã? E o amanhã revelou que elas estavam erradas. Elas estavam erradas. Então, olha o que a palavra diz, querido. Os dias são como sombra passageira. Os dias são como sombra passageira, passam. O Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 16, para a gente encerrar, diz o seguinte, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 16 ao 21, olha o que diz. Então, Jesus lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muitos bens. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato ou louco, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Não há nenhum problema em ter riquezas. Riqueza é um dom de Deus, não há nada de errado em ter riqueza. O problema é não adquirir riqueza para com Deus, é não ter riqueza na fé, riqueza para com o evangelho, para com a eternidade. Ela não tem riqueza em Deus, ela não desenvolve nada em Deus, ela não tem tesouro, galardão em Deus, ela não tem nada em Deus, ela só tem tesouros terrenos que a traça, a ferrugem corrói, destrói. Nós precisamos ter tesouros nos céus. Sabe, uma das coisas que eu aprendo com essa palavra é que a possessão de bens na vida não é a coisa principal. A possessão de bens não é a coisa principal. Quantas pessoas estão perdendo a sua vida para conquistar bens e no final da sua vida elas têm que dissolver, elas têm que vender os seus bens para tentar desfrutar de alguma paz, de alguma saúde. A possessão de bens não é a coisa principal na vida. Grave isso, não há nada de errado, só não é a coisa principal. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não tem nada errado conquistar, tem bens, tem riqueza, glória a Deus, mas não pode ser a coisa principal. Segunda lição que eu aprendo aqui é que esse homem, ele teve uma abundante colheita, mas ele não sabia o que fazer com essa colheita, porque ela foi tão grande que os seus celeiros não podiam armazenar a sua colheita. Sabe, isso me faz lembrar algo que eu disse esses dias na igreja local. A nossa riqueza, ela não pode ser maior do que a nossa visão. Quando os seus bens, quando a sua provisão for maior do que a sua visão e o seu propósito, você já está ladeira abaixo, ninguém te avisou. Meu irmão, homens de visão, homens de propósito, quanto mais eles têm riqueza, quanto mais eles têm provisão, mais visão, mais propósito eles têm, mais contextos de propósito, de trabalho eles estão inseridos. Mas quantos de nós queremos riqueza e provisão para deitar numa rede e se esquecer da vida? Às vezes é por isso que muita gente não conquista, talvez,
porque, sabe, elas não têm visão, não têm propósito, sabe, elas querem ter para apenas ficar na delas, sabe. Eu costumo dizer que a riqueza é um dom, sabe, posso ter até errado nisso, mas a riqueza é um dom de Deus. Sabe, quando Deus olha e vê que ali ele pode dar, porque quanto mais ele der, mais visão, mais propósito vai ter, sabe, querido, mais vidas vão ser alcançadas, mais cenários vão ser transformados. Eu acredito que, sabe, aí a riqueza, ela cabe dentro de um propósito. Aí a riqueza, cara, faz bem e muito bem, sabe? Então escute isso aqui, sabe qual que é o problema desse homem? É que ele teve muito, mas ele não sabia o que fazer. Ele podia falar, eu vou ajudar os pobres, eu vou pegar um pouquinho, já que eu tenho mais do que eu preciso, que eu tenho muito. A colheita foi muito grande, os celeiros dele não eram capazes de comportar. Ele diz, eu não sei o que fazer, então eu vou destruir os meus celeiros, construir celeiros ainda maior, para guardar, sabe? Escute, ele planejou se aposentar e desfrutar da sua colheita, dos seus bens. Porém, a Bíblia vai dizer que a morte bateu a porta. Louco, esta noite pedirão a sua alma. E aí? E agora? Você se preparou tanto para desfrutar da sua riqueza terrena e agora você vai partir. E agora você precisará ter riqueza para com Deus. E agora? E agora? Sabe, eu estava lendo esse texto e eu estava dizendo, sabe, nós não temos controle do tempo. Nós não somos tão sábios como achamos que somos. Que você possa aprender com essa palavra, que você possa entender que você está inserido em uma brevidade de tempo. Então aproveite ao máximo cada oportunidade que Deus está te dando, querido. Sabe, não perca a sua vida só querendo conquistar. Conquiste, rompa, avance, mas viva, ame, abrace, dê flores. Sabe, desfrute dos dias com as pessoas que você ama. Dê abraço, não fique preso, sabe, a nenhum vestígio de amargura. Resolva a sua vida com as pessoas que estão à sua volta. Siga em frente, meu irmão. Viva livre, viva livre. Se livre dessa angústia, se livre dessas besteiras, viva a vida, porque você não tem controle do tempo da vida, você está inserido em um contexto de brevidade. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.